pessoal! Hoje nós vamos começar a nossa terceira aula do mini curso de cartografia aqui no Instagram. Nossa terceira aula, ela vai falar sobre comunicação cartográfica, né? A nossa aula 2 já entrou nesse assunto e na aula 3 nós vamos dar continuidade. Bom, primeiro nós vamos começar falando sobre informação geográfica e cartográfica. A informação cartográfica é toda a informação que está contida no mapa. O fenômeno geográfico, para ser representado em um mapa, ele precisa ter uma localização, ou seja, ele precisa estar georreferenciado na superfície terrestre. Esses fenômenos serão representados culturalmente, socialmente, economicamente, entre outros aspectos da sociedade. Você pode, por exemplo, representar casos de dengue de uma determinada região em um município através do mapeamento desses focos, né? E aí você vai ter um resultado aonde tem mais casos de dengue, onde teve menos, enfim. Bom, desta forma, você estudará um problema de saúde pública em um mapa. As transformações cartográficas, elas são feitas basicamente em 3 transformações. Geométrica, que você vai estar relacionando o tamanho do mapa com a superfície, ou seja, a escala. Projetivas, que transformam o mundo real tridimensional para uma representação bidimensional plana. Então eu tenho um exemplo aqui da Terra, né, esférica, representada em um mapa plano. E a cognitiva, que é a modelagem gráfica do mundo real pelo cartógrafo, ou seja, os símbolos, a simbologia, as cores que vão representar as feições, né, a rodovia, o trecho hidrográfico, o símbolo da saúde, o hospital, enfim, toda essa simbologia, de forma que você, como usuário do mapa, consiga ter entendimento fácil e tranquilo e bem objetivo sobre o que está representado naquela carta. Bom, a escala cartográfica, ela é a razão entre uma medida efetuada sobre um mapa, ou seja, o desenho, e sua medida no real no terreno, ou seja, o desão. Então aqui eu trouxe a fórmula para vocês. Escala é igual a desenho sobre desão. Então, se você quiser achar a escala, o problema vai te dar o desenho e vai te dar o desão. Então você vai conseguir achar a escala, o desenho ou o desão, enfim, o que você quiser encontrar. Através da escala cartográfica, o fenômeno espacial representado pode ser visualizado em diferentes níveis de detalhes. Então a escala cartográfica, ela vai possibilitar maior detalhe, menor detalhe, dependendo da escala que for usada naquela carta. Bom, desta forma, possibilitando diferentes aplicações. A escala cartográfica utilizada nos mapas é a escala de redução, ou seja, os objetos representados são menores que o objeto no terreno. Aqui um exemplo. A escala de 1 para 20 mil, uma unidade linear no mapa vai equivaler a 20 mil unidades lineares no terreno. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 20 mil centímetros no terreno. Bom, quanto maior o número da escala, menor será o detalhamento, ou seja, menor ela será. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, 1 para 250 mil, por exemplo. É uma escala que tem poucos detalhes se comparada a uma escala de 1 para 50 mil. E, por exemplo, a escala de 1 para 1 milhão. Ela tem mais ou menos detalhes que a escala de 1 para 250 mil. Ela tem menos detalhes do que a escala de 1 para 250 mil. Então, ela é uma escala grande, comparado à escala de 1 para 250 mil, por exemplo. Bom, quanto menor o número da escala, maior ela será. Maior será o detalhamento, menor será a generalização dos elementos mapeados, ou seja, eles vão conter, quando fala assim em menor generalização, significa que ele tem mais detalhes, certo? E menor será a área representada, de 1 para 50 mil, por exemplo. Então, quanto menor será a área representada,
maior será o detalhamento do meu mapeamento. A cartografia de uma mesma região produzida em escalas diferentes terá diferentes concepções. Ou seja, você pode fazer um mapeamento da região metropolitana do Rio de Janeiro em uma determinada escala. Você, de repente, está querendo ver essa região de uma escala macro, né, com menos detalhes. Você está querendo ver os municípios. Mas, se você fizer um mapeamento com uma escala de maior detalhe, e você quiser ver os bairros, por exemplo, né? Então, você vai ter mais detalhe. Então, diferente vai ser a sua concepção desse mapeamento. Diferente aplicabilidade terá esse mapeamento. Os elementos poderão ser representados de diferentes formas. Dependendo da escala, poderão aparecer ou não. Ou seja, quanto maior detalhe, mais informação. Quanto menor detalhe, menos informação. Agora, entrando em escala geográfica. A escala geográfica ela é diferente da escala cartográfica. A escala geográfica ela vai estar relacionada à abrangência do fenômeno estudado. E a escala cartográfica ela está relacionada à representação desse fenômeno geográfico através das propriedades de informação e características geométricas. Traduzindo isso, a escala cartográfica grande, ou seja, com muito detalhe, está relacionada a uma escala geográfica pequena, porque o tamanho da área mapeada é pequena, assim como o fenômeno observado. Ou seja, a escala cartográfica grande significa que ela tem muito detalhe. Para ela ter muito detalhe, eu tenho que representar em uma área geográfica pequena. Imagina aqui comigo um mapeamento no estado do Amazonas, por exemplo. Esse mapeamento, ele vai ter muito detalhe ou pouco detalhe? Bom, eu creio que você respondeu que ele terá pouco detalhe, porque olha o tamanho do estado do Amazonas. Então, essa escala ela vai ser uma escala pequena, né? Vai ser uma escala menor, que ela vai ter menos detalhe. Mas o fenômeno geográfico representado, ele é um fenômeno grande, né? Porque essa área espacial, essa área representada, essa área geográfica representada, ela vai ser maior. Agora a escala numérica. A escala numérica representa numericamente a escala. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. A escala numérica, geralmente, ela vai vir assim. Ela é lida de 1 para 50 mil, por exemplo, aqui nessa nossa imagem. O 1 é o numerador, é a área do mapa. E o 50 mil é o denominador, a área real. Ou seja, 1 centímetro no mapa, nesse caso, seria 50 mil centímetros no terreno, na área real. Se eu representasse isso em metros, por exemplo, 1 metro no mapa seria 50 mil metros no terreno. Já a escala gráfica, que é um outro tipo de escala que pode ser representado, é a representação da escala linear. Sua principal característica é o entendimento das proporções de representação dos elementos, permitindo a comparação das medidas obtidas na carta com o valor no terreno. Essa escala ela é muito utilizada em livros e aspas escolares por ser mais fácil de entendimento. Então, por exemplo, aqui na imagem, eu tenho essa escala gráfica. Essa área de 9 km, esse espaço aqui representado de 9 km, ele vai ser representado em qualquer porção do mapa 9 km no real. Então, se você pegar uma régua e ver o tamanho que é essa escala gráfica na carta, e você pegar essa régua e medir em qualquer área do mapa, você consegue medir que aquele centímetro da régua representa 9 km no mapa. Então, você pode fazer de 9 em 9, e aí você vai vendo quantos quilômetros tem naquela área total que você quer representar. Bom, agora entrando na questão de erros e precisão gráfica, né? Erro e precisão gráfica. Existe um erro gráfico mínimo a ser adotado, né, em um mapeamento. Esse erro, esse valor é de 0,2 milímetros. E ele é adotado com uma precisão gráfica percebida pela maioria das pessoas, ou seja, 0,2 milímetros ou mais
nós, seres humanos, já conseguimos perceber esse erro na carta topográfica ou no mapa. Ou seja, em uma carta, o erro máximo sem ser percebido pelo olho humano seria 0,2 milímetros. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Numa escala de 1 para 20 mil e um erro gráfico de 0,2 milímetros, eu poderia ter até 4 metros de erro, né? Porque no caso deu 4.000 milímetros ou 4 metros. E aqui eu trouxe a explicação para vocês. Como nós fazemos isso? Nós vamos pegar a fórmula da escala, né? Escala é igual a Dzinho, que é o valor na carta, sobre Dzão, que é o valor no terreno. E aí aqui, 1 sobre 20 mil é igual a 0,2 milímetros, ou seja, o erro da carta, sobre o Dzão, que é o valor do terreno que a gente quer descobrir. Fazendo essa conta, nós achamos 4.000 milímetros, porque né, já estava em milímetro, continuamos em milímetros. Passando isso para metro, seria 4 metros de erro. Então, em uma escala de 1 para 20 mil, o erro máximo permitido seria de 4 metros. Agora, pensando na escolha da escala. Um dos primeiros itens a ser analisado em uma carta é a escolha da escala. E as condições básicas para essa escolha são dimensões da área do terreno que será mapeado, tamanho do papel em que será impresso o mapa, ou seja, é importante perceber aonde que você vai colocar a legenda do seu mapa, o título do seu mapa, as informações pertinentes que você quer colocar. Então, com isso, você tem que ver qual o tamanho do papel adequado para a plotagem desse mapa, ou seja, mesmo para colocar, transformar em PDF, em doc, né, para poder imprimir para um trabalho, enfim. A orientação da área, o erro gráfico e precisão do levantamento ou das informações a serem plotadas no mapa. Então, todas essas informações são muito pertinentes e básicas para você estar escolhendo, para você escolher a escala da sua carta, do seu mapa. Essa foi a nossa terceira aula do mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vamos tirar lá no grupo do Instagram, pode deixar suas dúvidas, suas perguntas, tá? Tudo que for possível ao meu alcance eu farei para ajudar vocês, tá bom? Então até a próxima, até o próximo sábado.